sua Bíblia em Atos 11. Vamos ler a partir do verso 19. Amém. Vejam, irmãos, que esse texto é uma consequência direta daquilo que ocorreu em Jerusalém. É uma consequência direta do avivamento ocorrido em Jerusalém e da dispersão que se desencadeou a partir deste grande e poderoso avivamento operado pelo Espírito Santo. A implantação da igreja de Antioquia da Síria se realizou em decorrência do avivamento de Jerusalém. Foi um resultado direto do avivamento ocorrido em Jerusalém. Não é exagero dizer que um dos elementos mais impressionantes da igreja recém-formada na capital mundial do judaísmo foi o surgimento de líderes leigos, isto é, crentes sem nenhuma história de liderança na produção ou na manutenção do ensino religioso e rito religioso. E eu queria destacar já de antemão, antes de qualquer coisa, a importância dessa informação bíblica e o quanto ela é impactante para nós e o quanto ela é reveladora para nós. Deus não conta apenas com líderes ordenados na igreja para a realização da sua obra. Pelo contrário, vejam que o resultado direto da obra de Deus operada pela vida dos apóstolos, os discípulos que estavam ali no cenáculo no dia de Pentecostes, foi que muitos cristãos foram impactados pelo poder do Evangelho e foram despertados nos seus dons, talentos, para assim desenvolverem a obra do ministério na vida deles. Porque Deus levanta líderes, não para que o ministério pare no líder, não para que o ministério pare na liderança. Deus levanta líderes para que os líderes sejam treinadores de homens e mulheres que darão continuidade a essa obra. Deus, num despertamento espiritual, numa obra poderosa de avivamento e renovação, levanta líderes leigos, levanta os que não têm formação teológica, os que não foram ordenados, os que não foram preparados, humanamente falando, para fazer uma obra maravilhosa e extraordinária. Ou seja, não é exagero dizer que a primeira coisa que a gente observa a partir da recém-igreja formada no dia de Pentecostes é que Deus levanta leigos. E eu tenho uma notícia para dizer, uma frase para dizer, uma mensagem para te dar. Deus quer levantar você. Deus quer levantar a sua vida para a obra. Leigos. Um dos maiores desafios que nós temos hoje na liderança cristã é mobilizar leigos, porque os leigos muitas vezes estão tão acomodados na sua vida, que eles acham o seguinte: eu vim aqui para receber, e estou feliz da vida só de receber, de ser um consumista do Evangelho, mas não quero participar de nada. Assim, eu vou para a igreja e vou para casa, vou para casa e vou para a igreja, vou para a igreja e vou para casa, eu não quero mais me envolver não, sabe, pastor? Isso aí eu vou deixar para o senhor, afinal de contas, o senhor é um obreiro ordenado, de tempo integral. Eu fico pensando, o que aconteceu com esse pessoal aqui? Quando eles foram despertados para a obra de Deus. Em Atos, nós somos informados de que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, pelas regiões de Samaria. Estranhamos essa informação, uma vez que sabemos que foram os apóstolos que Jesus especificamente encarregou da missão de espalhar o Evangelho para todas as nações. E os que foram dispersos, esses, exceto os apóstolos, os cristãos, os salvos em Jesus, homens, mulheres, jovens, todos eles, exceto os apóstolos, estes que foram dispersos, foram eles que pregaram. Quando o avivamento acontece, Deus levanta pregadores leigos. Quando o avivamento acontece, Deus levanta você e eu para pregarmos o Evangelho.
E cai por terra toda aquela história assim, mas eu não sei falar, eu não sei o que dizer. O Espírito Santo está sobre nós, gente. Ele nos unge, ele nos prepara, ele nos municia, ele nos empodera, ele nos dá graça, ele nos dá ousadia, ele nos dá intrepidez, ele nos dá palavra, ele nos dá o dom, e a gente vai, e quando a gente menos espera, a gente está falando, e a obra de Deus está acontecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando. E é interessante, porque eles pregavam e pregavam. Do grego, evangelizando, eles iam evangelizando a palavra por onde quer que fossem, eles pregavam. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio essas palavras, isso me constrange, porque eu tenho que ver uma vida intencional. Eu e você precisamos viver uma vida como verdadeiros evangelistas do Senhor, como verdadeiros missionários onde nós estamos. Essa é a máxima missional. Eu sou um missionário dentro do meu próprio contexto, onde eu estiver, no ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho, na minha família, onde eu estiver, eu estou pregando, eu sou um missionário, eu sou um enviado, eu sou alguém chamado, vocacionado por Deus para uma grande comissão, uma grande tarefa, uma grande missão, que é pregar o Evangelho. Então, para onde eu vou, enquanto eu estiver indo, eu tenho que pregar. Você também. Não só eu, porque sou o pastor, mas cada um de nós aqui individualmente. E a palavra dispersos aparece novamente em Atos 11. Peregrinando em direção ao norte, a Bíblia vai dizer aqui, que eles evangelizaram na Fenícia, o atual Líbano, na ilha de Chipre, e finalmente chegaram a Antioquia, no norte da Síria. E eles anunciaram as boas novas apenas aos judeus, com exceção de alguns cipriotas e sirineus originários da Líbia, a oeste do Egito. E estes evangelizaram também gentios que falavam grego em Antioquia, de acordo com o capítulo 11, versículo 19 e 20. E eu pedi que vocês repetissem a frase do versículo 21. Essa frase é uma frase muito importante desse texto todo. Muito importante do ambiente de avivamento. A frase é: e a mão do Senhor era com eles. Ou, numa outra versão, e a mão do Senhor estava com eles. Aqui a gente entende a razão específica por que muitos creram e se converteram ao Senhor. O texto continua dizendo: e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Por quê? Porque a mão do Senhor estava com eles. Não era de esperar que os gentios preconceituosos em relação aos judeus tivessem dado ouvidos a esses pregadores despreparados na arte da retórica. Para o mundo gentílico, os crentes não passavam de ateus. Vocês sabiam disso? Uma vez que não admitiam, do seu ponto de vista, qualquer um outro Deus real e palpável, como os pagãos acreditavam e criam em deuses reais e palpáveis. Mas o fato é que a mão do Senhor estava com eles. Se nós retornarmos ao versículo 19, a gente vai ver que, e mais uma vez eu falo, ela retoma uma parte do enredo não mencionada desde o apedrejamento de Estevão. No começo de Atos 8, fomos informados de que o martírio de Estevão e a perseguição à igreja de Jerusalém causaram a dispersão de um grande número de judeus. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo maltratados. Estevão foi morto. E agora no versículo 19, descobrimos que muitos desses judeus chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. É o que o texto vai dizer. E em conformidade com o seu entendimento da antiga aliança, e por não terem ouvido falar do encontro de Pedro com Cornélio, inicialmente, esses cristãos judeus continuaram a pregar o evangelho apenas entre os compatriotas judeus, e
Lucas dá a entender que alguns deles, porém, começaram a compartilhar as boas novas com os gentios, homens de Chipre e de Cirene, que vindo a Antioquia também falaram aos helenistas, aos gregos da cultura helenista, anunciando o Senhor Jesus. Só que a mão do Senhor estava com eles, enquanto eles pregavam. E a gente vê mais uma vez aqui o resultado da pregação fiel do Evangelho. A gente vê mais uma vez aqui que Deus se compromete com aqueles que estão comprometidos com a sua palavra. A gente vê mais uma vez aqui que quando você prega fielmente as Escrituras, você não tem que ficar esperando resultados, porque Deus mesmo se encarrega de trazê-los. Nós não fomos chamados para gerar resultados, nós fomos chamados para ser fiéis à pregação do Evangelho. Eu prego e devo pregar de uma maneira fiel. Você, quando for pregar o Evangelho, tem que pregar de uma forma fiel. E o resultado, quem vai dar? Deus. A mão do Senhor estava com eles. É extraordinário observar quantas vezes nós encontramos essa frase no livro de Atos. Com frequência, o Senhor salva um grande número de pessoas quando a igreja cumpre fielmente sua comissão de pregar o Evangelho genuíno. Infelizmente, meus irmãos, em nossos dias, muitas igrejas se distanciaram da simplicidade da pregação e do evangelismo. Muitas. Algumas igrejas e alguns cristãos parecem imaginar que pregação e evangelismo são meios ineficazes de promover o avanço do reino de Deus. Em vez disso, muitos livros sobre crescimento de igreja defendem uma infinidade de estratégias de marketing e de programas engenhosos criados para atrair pessoas para as igrejas. No entanto, os meios usados por Deus para que a igreja seja formada e cresça e apareça, na verdade, irmãos, são muito simples, são muito eficazes. Seu livro sobre o crescimento de igreja, o livro de Deus sobre o crescimento de igreja, sabe qual é? Atos. Esse é o livro de Deus. É o livro do Espírito sobre o crescimento de igreja. Ali a gente aprende que existem dois instrumentos que Deus usa: a pregação e o evangelismo. Cheios do Espírito Santo, homens e mulheres pregavam e evangelizavam. E isso era realizado no poder do Espírito. E quando isso é realizado no poder do Espírito, se tornam meios definidos por Deus para trazer pessoas para o seu reino. Deus não usa métodos, estratégias, irmãos. Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo, pregando a palavra e evangelizando. É isso que a Bíblia vai dizer. É isso que o manual bíblico de evangelismo, de crescimento de igreja diz. Eu não tenho que fazer outra coisa, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que evangelizar. E Deus então faz a coisa acontecer. Devemos observar em especial que os discípulos nessa passagem não tinham acesso a grandes somas de dinheiro. Eles não tinham prestígio em sua cultura. Eles não tinham técnicas avançadas de marketing. Não tinham. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia vai dizer que eles eram atormentados por outros. A Bíblia vai dizer que eles pregavam sendo ameaçados, sendo perseguidos. No entanto, Deus abençoou seus esforços para comunicar o Evangelho de modo simples, claro, a quem quer que seja, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas que eles encontravam nas ruas, a qualquer outras pessoas que tivessem contato. Os irmãos estão entendendo a mensagem que Deus está trazendo para nós hoje? Deus quer usar a cada um de nós de um modo muito simples, para que o Evangelho do reino progrida. Como que isso acontece, pastor? Deus levanta leigos, Deus levanta todos nós, para comunicar a sua palavra. E eu não preciso ser profeta, bater o pé aqui, sapatear para dizer para você que eu tenho absoluta certeza
de que se você se comprometer com isso, Deus vai usar você e os resultados acontecerão, porque Deus tem compromisso com isso. Deus mesmo é aquele que tem mais interesse de que isso aconteça. Deus mesmo quer trazer pessoas, resgatar pessoas, salvar pessoas, impactar pessoas com o poder da palavra, e Ele quer usar você, na sua simplicidade, nas suas limitações, para fazer a obra de Deus acontecer. É Ele que vai usar você. Você vai ser um instrumento, a glória vai ser toda dele. Então se coloque à disposição, meu irmão, minha irmã. Se desperte hoje, Deus quer trazer um avivamento sobre nós. A gente não precisa de um programa especial para pregar o evangelho, qualquer hora é a hora, em todo o tempo. Em fora e dentro de tempo, nós temos que pregar o evangelho. A quem? As pessoas com quem a gente tem contato. Quem é o nosso campo missionário? Nós somos missionários. Eu vou a que campo, pastor Felipe? Qual é o campo que eu vou? Eu vou lá para Canavieiras, eu vou lá para Croácia, eu vou para onde? Você vai para o outro lado da rua, você vai pregar no seu trabalho, você vai pregar no seu colégio, você vai pregar com quem você tiver contato, num ônibus quando você estiver andando. É essa pessoa que você vai se reportar, é ali que Deus vai te usar, e a obra de Deus vai acontecer. Estão entendendo? Não precisa vir aqui à frente, fazer uma cerimônia, orar por você, te derramar um vidro de óleo sobre a sua vida, enviar, nada disso, não precisa nada disso. Nada disso. Você já foi vocacionado. Deus quer te dar experiências. Sabe por que você não tem experiência para contar? Porque você simplesmente não se colocou nas mãos do Senhor para que você possa contar suas experiências. Porque no dia em que você se despertar para isso, você vai ver que grandes coisas vão acontecer. E não vai faltar testemunho para dar. Olha como que Deus fez, olha o que Deus está agindo, como Deus está falando. A gente precisa perceber e não duvidar jamais do poder de Deus de salvar por meios simples da pregação do Evangelho. Esse é o primeiro ponto. É o ponto que diz para a gente que a mão do Senhor estava sobre eles. Por quê? Porque eles simplesmente surfaram a onda do avivamento que aconteceu em Jerusalém. Eles viram o que Deus estava fazendo, como Deus estava trabalhando. Eles viram os discípulos agindo. Eles falaram assim: eu quero viver isso. Se os discípulos podem viver, eu também posso, porque o Evangelho não é um privilégio, a pregação do Evangelho não é um privilégio de alguém ordenado. Todos nós podemos fazê-lo. Então, se eu posso fazer, eu vou fazer. E eles foram dispersos, sob ameaça e perseguição, pregaram o Evangelho, e a mão do Senhor estava com eles, e muita gente era salva. Esse lugar vai ficar pequeno, se você se despertar para o Evangelho de Deus através da sua vida. Pequeno. A gente vai ter que, Você crê nisso, irmão? Crê mesmo? Ou só porque o pastor está... Eu creio, irmão. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser pastor de uma igreja mega, hiper, super. Não tenho mesmo. Mas eu sei que nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. E eu sei que muita gente pode ser alcançada. Bem, somado a isso, só para a gente passar para o outro tópico, eu posso dizer que uma das estratégias que Deus também tem nos dado, a igreja do mundo como um todo, e isso reporta as Escrituras, é a estratégia bíblica de pequenos grupos. E eu estou muito, mas muito motivado. Eu já estou falando aqui do púlpito, domingo à noite, não é definitivo, por favor, é apenas uma ideia, já tenho conversado isso com algumas pessoas, de que nós precisamos rever nossas programações semanais na igreja. E incluirmos dentro da nossa programação o pequeno grupo. E isso de uma maneira global na igreja. Acoplarmos o culto de oração com o culto de estudo bíblico num dia da semana
e no outro dia fazermos cultos nos lares, porque isso vai ajudar no despertamento dos leigos da igreja. Porque o pastor não é onipresente, não é onipresente, não, ele não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Deus vai começar a suscitar, a levantar líderes leigos, que farão os cultos nos seus próprios lares, convidando pessoas, amigos, parentes, colegas do trabalho, para participar do culto na sua casa. E o que vai acontecer, gente? O evangelho vai ser compartilhado. Fizemos um culto recentemente em Caraí, na casa da Vandinha, com alguns irmãos. Os jovens têm feito seus cultos, os adolescentes também têm feito seus cultos. Agora, sinceramente, irmãos, ouça, quem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Não adianta fazer reunião de crente. Tem que ser multiplicador. Não adianta ficar fazendo reunião socialzinha de crente. As nossas reuniões e ajuntamentos precisam ser intencionais, senão nós não estaremos cumprindo o propósito como um todo da igreja aqui na terra. O discipulado está incluído? Tá. Mas não é só o discipulado, a gente também tem que evangelizar. E interessante que é o que acontece aqui, preste atenção, uma coisa vai chamando a outra. Enquanto eles estavam pregando, anunciando, Jesus salvando, o que ocorreu? O texto vai continuar dizendo para a gente que depois que esses homens e mulheres creram no evangelho, relatos de sua conversão começaram a chegar à igreja de Jerusalém. E Jerusalém era o centro de operações da igreja primitiva. Enquanto eles pregavam, a igreja ia enchendo, as notícias chegaram à igreja de Jerusalém. Deus está operando maravilhas através do povo ali, e o pessoal está pregando, e o pessoal está despertado, e os jovens da igreja do Paraíso estão pregando, e os adolescentes, e os irmãos, as irmãs, e o negócio está fervendo, e a pregação está surgindo, e o pessoal está animado. Centro de operações fica sabendo. E aí o que a igreja faz? Presta atenção, hein? Envia Barnabé a Antioquia para investigar o que estava acontecendo, como havia enviado Pedro e João para investigar o avanço do evangelho em Samaria, lá no capítulo 8, versículo 14. Barnabé é enviado, um obreiro é enviado para ver o que estava acontecendo lá. Barnabé era um homem bom, irmãos. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E quando chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus ali. Ele viu o que estava acontecendo, ele se alegrou. E o versículo 23 diz que ele exortou aos cristãos que ali estavam, que eles perseverassem, que eles permanecessem fiéis ao Senhor, com o firme propósito de continuar a pregação. Olha, continuem. Ele se alegrou, a graça de Deus estava ali naquele lugar, um avivamento estava acontecendo, ele fica feliz, e ele diz: continuem, perseverem, não parem, vão adiante. É como se eu estivesse ouvindo o eco da voz de Barnabé. Olha, problemas vão surgir, desafios vão acontecer, mas vocês precisam continuar, continuem, perseverem, preguem. As ações de Barnabé são um exemplo para nós, irmãos. Alegramo-nos quando a gente vê a graça de Deus sendo derramada sobre outras pessoas. A gente se alegra quando a gente vê Deus usando pessoas. Nós estamos prontos para animar e para encorajar as pessoas a permanecerem firmes naquilo que elas estão fazendo. Muitas vezes nós somos tão egocêntricos, tão egoístas, que não vemos a graça de Deus ao nosso redor, demonstrada na vida de outras pessoas. A gente não enxerga um palmo à nossa frente aquilo que Deus está fazendo. Mas Barnabé não foi assim. A Bíblia nos chama a ser e a fazer como Barnabé fez, a nos alegrar diante daquilo que Deus está fazendo. Devemos apontar sem demora para os sinais da graça na vida de outros e celebrar essa graça com outras pessoas. E além disso, irmãos, não só nos alegrarmos e encorajarmos
mas a gente tentar ajudar de alguma forma para que isso possa melhorar ainda mais. Foi o que Barnabé fez. Isso é fruto de avivamento, irmãos. A mutualidade, um ao outro encorajando, um ao outro incentivando, um ao outro ajudando, um ao outro servindo. Isso é sinal de avivamento. E é interessante que Barnabé não só se alegra, mas o versículo 25 diz que Barnabé deixa Antioquia e vai para Tarso, para chamar Saulo. O motivo dessa viagem é evidente no versículo 26, olha o que o versículo 26 diz: tendo achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja, e instruíram muita gente em Antioquia. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ou seja, ele vai até Tarso, pega Saulo de Tarso, vem para Antioquia novamente, para quê? Para ficarem um ano, dedicarem um ano da sua vida, instruindo, discipulando, ensinando, preparando os crentes para a continuidade da obra. Isso é visão espiritual, irmãos. Isso é visão de Deus. Mais uma vez, a gente vê Barnabé sendo um excelente exemplo para nós. Ele não se contenta apenas com conversões na igreja. Ele deseja que os convertidos também se tornem discípulos. Porque uma coisa é bem diferente da outra, tá? Você sabia que quando uma igreja é cheia de pessoas, mas que não faz a obra de Deus, essa igreja é cheia de convertidos, congregados e membros, mas não é cheia de discípulos? Essa igreja não pode ser chamada de uma comunidade de discípulos de Jesus. Ela é cheia de convertidos, cheia de crentes, cheia de membros de igreja, cheia de congregados, cheia de consumidores, mas não de produtores do Evangelho, não de discípulos de Jesus, porque ser discípulo é uma coisa completamente diferente. Mas olha, veja a visão, olha o que o Espírito Santo instrui, como que o Espírito Santo orienta o seu povo. Não basta ser convertido, tem que ser instruído, porque o convertido precisa ser transformado em discípulo. Porque Deus só conta com os discípulos, gente, para o progresso da sua obra. Então, Paulo e Barnabé e Paulo ficam um ano em Antioquia. Fazendo o quê? Ensinando. Discipulando. Instruindo. Por que os crentes foram chamados de discípulos? Por que os convertidos foram chamados de discípulos? Porque eles não só se converteram, mas eles passaram um ano ininterrupto aprendendo a palavra de Deus. Eram pessoas despertadas, pessoas que pregavam, pessoas que iam, pessoas que evangelizavam, mas eles precisavam ser discipulados. Está vendo? A gente precisa observar, portanto, 3 fatos a respeito do compromisso de Barnabé com o discipulado nessa passagem, pois nos ajudarão a entender o que significa obedecer à comissão de Cristo para fazermos discípulos. Jesus os enviou para isso. Mateus capítulo 28 diz: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazer discípulos, ensinando todas as coisas que Jesus Cristo ensinou. Isso precisa ser contínuo. Essa é a missão que a igreja recebeu. Então a gente vê através do Barnabé e do Saulo aqui, algumas coisas importantes que nos ajudarão a obedecer à grande comissão. Primeiro, Barnabé procurou mestres qualificados para discipular os membros da igreja de Antioquia. Irmãos, nem todo mundo está preparado para discipular. Essa tarefa importante não pode ser deixada nas mãos de recém-convertidos. Recém-convertidos não podem discipular, eles têm que ser discipulados primeiro, para depois então aprender
discipular. Ele não distribuiu um curso pronto e pediu que um cristão qualquer dirigisse uma discussão. Não, ele deixou isso na mão de gente idônea. Idônea. Barnabé foi a Tarso para pegar Saulo, porque sabia que a igreja precisava de um cristão instruído como Saulo, piedoso e maduro para liderar, ensinar e andar fielmente no evangelho. Mas paz, meus irmãos, até Saulo, mesmo tão preparado, tão inteligente, tão qualificado, instruído em toda a cultura helênica, romana e também judaica, irmãos, ele também teve o seu tempo discipulado. Você acha que Saulo foi jogado no ministério de uma hora para outra? Não, irmão, teve uma hora que Saulo foi o auxiliar, o cupincha de Barnabé. Só depois que ele se tornou Paulo, que a gente conhece. Antes ele teve que, primeiro, o texto sagrado, vai lá ler Atos, vai ver, primeiro o nome de Barnabé vem antes. Que Paulo era auxiliar de Barnabé. Só que depois que Barnabé vai lá, chama ele e coloca um desafio sobre ele. Ele foi instruído. Segunda coisa importante, o principal contexto aqui para o discipulado era a congregação dos santos, ou seja, a igreja local, e isso aqui é interessante. Observe que Saulo e Barnabé instruíram os crentes ao se reunirem com a igreja. A igreja. Não devemos jamais perder de vista que o principal contexto para o discipulado é a igreja reunida, irmãos. Eu falei aqui, e repito, e não contradiz o que eu vou dizer agora, que o pequeno grupo é uma estratégia maravilhosa. Deus vai levantar, vai despertar leigos para pregar, para ensinar, mas isso não pode acontecer aleatoriamente sem uma supervisão de uma liderança idônea pastoral. Por quê? Porque senão o negócio foge do eixo. Tem que haver uma direção. Razão pela qual o pastor precisa tomar muito cuidado com aquilo que é ensinado nos grupos pequenos, nas reuniões que as pessoas fazem. Em outras palavras, é por isso que o pastor Felipe é chato com isso. Você já deve estar descobrindo sobre isso, né? Chato, chatinho. Ele não deixa eu falar nada sem que primeiro passe por ele. Ninguém pode pregar se primeiro não falar com ele. E vai ser assim enquanto eu estiver aqui. Vale um amém? Por quê? Porque eu tenho responsabilidade sobre esse púlpito, aquilo que é falar da igreja. Senão Deus vai pedir conta para mim, irmão. Para mim. Então eu quero estar livre de prestar contas com Deus nessa área. E assim, eu acho que também, sem arrogância alguma, Deus dá pastores à igreja, gente. Você querendo ou não querendo, Deus colocou a minha vida aqui para pastorear e conduzir você espiritualmente. Se você não quiser, sinceramente, só você que vai perder. Só você que vai se arrasar. Porque Deus chama pastores para conduzir o rebanho. Se você for rebelde e submisso, não quiser seguir a orientação do pastor, azar o seu. Azar o seu. E eu não faço isso com arrogância, irmãos, porque eu não quero botar pressão em cima de ninguém. Mas o mesmo Deus que dá pastor à igreja é o Deus que usa o pastor para conduzir a igreja, e se a igreja entender esse mistério, ela pode ser muito abençoada. Deus poderia ter deixado a coisa acontecer em Antioquia, não precisa de Barnabé, precisa de Saulo. Para que Barnabé e Saulo? Não, irmãos. A igreja ouviu falar, enviou Barnabé. Barnabé foi lá, observou o que estava acontecendo, falou, não, vou chamar Paulo, vou trabalhar eu e Paulo aqui durante um ano. Como é que eles devem ter se sentido? Ai, chatinho, hein? Barnabé e Saulo. Ai, controlador. Foi assim que Deus estabeleceu. Deus dá pastores. Deus definiu que o ensino e a pregação, no contexto da igreja local, devem ser os principais meios pelos quais os cristãos são discipulados e incentivados a seguir a Jesus. Não é que nós somos melhores que ninguém, mas os pastores, os mestres, os doutores, que lá naquela época tinha, né? Aqui não tem, né? Doutor,
fulano de tal, né? Que são os pastores, né? Os mestres, os professores. Deus estabeleceu que são eles que ele vai usar para conduzir o rebanho. Eu vou te dar uma palavra também importante, só para você pensar. Cuidado com o que você ouve na internet. Você tem pastor, membros desta igreja, vocês têm pastor. Eu não sei tudo, irmãos, mas o que eu não souber eu vou pesquisar. E eu quero poder servir aos irmãos. Me permitam pastorear os irmãos, discipular os irmãos. Não sejam discipulados por pastores da internet, guiados por outros tipos de coisas. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Não há necessidade disso. Eu tenho que correr. Por fim, Saulo e Barnabé foram pacientes e ensinaram durante um ano inteiro. É uma outra parte que eu quero comentar aqui, e é importante a gente discutir isso aqui. Não há como aprender sobre a vida cristã e nossas convicções doutrinárias mais fundamentais de um dia para o outro, irmãos. Não se resume a 13 lições, não se resume a um encontro. O discipulado leva tempo. Saulo e Barnabé não tentaram oferecer à igreja de Antioquia o mínimo necessário para que eles pudessem prosseguir e fazer o que eles estavam fazendo, realizar a obra do Evangelho, porque a coisa tem que correr. Não, irmãos, a gente tem que fazer as coisas com qualidade. Eu acho interessantíssimo as pessoas se despertarem, os jovens quererem pregar, mas uma coisa importante que também eles precisam saber é o que eles vão falar. Uma vez, os jovens me procuraram na minha igreja, que eu pastoreava em Angra, e disseram assim: pastor, eu quero pregar, olha, Deus está te chamando a gente, tem muita gente boa para ouvir o Evangelho, a gente tem contato com muita gente legal, gente descolada, gente inteligente, gente bonita, e a gente está tendo acesso a elas, a gente quer pregar o Evangelho para elas, a gente quer poder falar de Jesus para elas, a gente quer levar um louvor, fazer um negócio legal, um ambiente legal, um dia qualquer, pastor, a gente evangelizar na rua e tal. Você pensa, poxa, cara, que legal, maravilha, olha, que Deus abençoe, que maravilha, mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês creem em quê? Vocês creem em quê? Vocês vão pregar o quê? Pega para mim aqui. Vamos supor que eu seja um não crente. Fala para mim do Evangelho aí. Então a gente vai ter que sentar para conversar. Não adianta o impulso, não adianta a vontade. Tem que saber o que vai falar. Sim ou não? Num primeiro momento, ok, mas depois você tem que voltar para essa estrutura. Então, Paulo e Barnabé sabiam que o discipulado não é uma coisa de uma hora para outra, do tipo, vai lá, continua, ó, qualquer mensaginha está boa. Tem que saber o que está falando. Eles valorizaram o suficiente para investir tempo considerável na instrução, no ensino, na preparação, no treinamento das pessoas que iriam pregar. Também encontramos nas ações de Saulo e Barnabé um exemplo para os mestres que ensinam a palavra de Deus. Quem ensina a palavra, meus irmãos, deve ter consciência de que o ensino discipulado leva um tempo. Vocês acham que eu tenho pretensão de pregar e ensinar aos irmãos e de uma hora para outra a gente perceber transformações na vida de alguém? Não, irmãos. Não é de uma hora para outra. Eu não tenho que ficar esperando mudanças imediatas naqueles que eu estou discipulando, naqueles que eu estou instruindo. Como no evangelismo, dependemos inteiramente da obra do Espírito Santo para realizar essa tarefa. Muitas vezes, a santificação é um processo lento, é um processo árduo que exige daquele que ensina paciência e perseverança. Essas são as duas principais coisas que devem estar na vida de um pastor, do discipulador, irmãos. Paciência e perseverança, porque tem gente que só a graça de Jesus. Você vai falar o A, a pessoa vai entender o B.
Você vai falar o azul, ela vai entender o preto. E você vai ter que ter paciência. Você vai falar a semana, ela vai cair, a outra semana ela vai cair no mesmo erro. E aí, o que você vai fazer? Perseverança. Paciência. Longanimidade. Eu estou chegando ao final. Para concluir essa parte, a gente precisa dizer o seguinte: os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez aqui. E a designação de cristãos significa leais a Cristo. No primeiro momento, essa frase tinha um sentido pejorativo. Tipo, eles são crentes, eles são cristãos, eles são leais a Jesus. Oh, coitados, chacotando eles. Chacota. Mas os cristãos ficaram felizes. Que bom que eu sou cristão, que bom que eles me xingam dessa forma, que bom que eles fazem bullying comigo dizendo que eu sou cristão. Maravilha, porque é para isso que Deus me chamou. Deus chamou a gente para ser cristão. Pequenos cristos que seguem a Cristo, e é assim que a gente tem que ser. Essa ideia mostra que a igreja estava adquirindo uma identidade separada da identidade do judaísmo. É interessante porque a gente vê aqui, historicamente, a origem daquela designação dos crentes que passam agora a serem chamados de cristãos, porque eles estão cada vez mais parecidos com Jesus. O que está acontecendo com esse pessoal aí? O que está acontecendo com esse povo de Antioquia? Olha, gente, eles ouviram a palavra de Deus, eles foram impactados pelo Evangelho, eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão pregando, ensinando, evangelizando, Deus está operando milagres, sinais e maravilhas. Olha, o Senhor enviou 2 cabras muito importantes, muito preparados para instruírem eles estão discipulando, ensinando, esse pessoal está ficando preparado, cada vez mais crescendo. Olha como é que eles se parecem com Jesus. Viu? Ô irmão, é o que eu mais quero, é me parecer com Jesus, e fazer com que aqueles que eu pastoreio também se pareçam com Jesus, é o que eu mais quero. Porque se um dia nós estivermos vivendo uma vida como a vida de Jesus, muita coisa que a gente vive às vezes, coisinhas pequenininhas, vão ser desfeitas, irmãos. A gente vai estar tão focado em ser igual a Jesus e fazer o que Jesus faz, porque o discípulo é isso. O discípulo é aquele que faz o que Jesus faz, pensa como Jesus pensa, anda como Jesus anda, age como Jesus age. Aquele que coloca os pés onde Jesus está colocando, é aquele que coloca as mãos onde Jesus está colocando. O que ele fala é aquilo que Jesus falou. Esse é o discípulo. Esse é o desafio que nós temos. Ser iguais a Jesus. Pedro entendeu isso, irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu uma vez ouvi isso, eu fiquei impactado. Pedro entendeu tanto essa ideia do discipulado, que é ser igual a Jesus, que ele ficou tão aficionado, tão fissurado nisso, que um dia ele estava lá na praia, irmão, no mar da Galileia, lá com os discípulos. O vendaval aconteceu, Jesus vem andando sobre as águas. E eles se apavoraram pensando que era um fantasma. E Jesus falou: fica tranquilo, não temos, sou eu que sou. Pedro, irmão, estava tão aficionado com esse negócio de ser igual a Jesus, se você é o Senhor. Se é o Senhor mesmo, então manda eu ter contigo por cima das águas. Ou seja, se o Senhor anda sobre as águas, eu também quero andar. Se o Senhor pode, também eu posso. Ele entendeu o ápice do discipulado, irmãos, em coisas minimamente extraordinárias. E parece que para Jesus, humanamente falando, isso seria desnecessário, né? Não há necessidade, Pedro. Não precisa. Não, irmãos. Jesus quer que a gente seja igual a Ele em muitas coisas que a gente não imagina que Ele quer. Quando Pedro manifestou isso, então vem, pode vir, desce sobre as águas, desce do barco.
E a Bíblia diz que Pedro colocou o pé na água, e o negócio estava sólido. E ele colocou o outro pé, estava sólido. Está entendendo a transcendência de ser discípulo? Jesus falou, vem, e ele deu o primeiro passo, gente. O segundo passo. Enquanto ele estava com o olhar fixado em Jesus, ele conseguiu ser um discípulo nessa dimensão de andar sobre as águas. Ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Aí precisou da mão de Jesus, direita de Jesus, para levantá-lo. Mas não para por aí. Um dia, lá no livro de Atos, vai dizer que ele entra na casa de uma menina que estava morta. O que um discípulo de Jesus faz quando uma pessoa morre? Só lamenta, chora, ora pela família? Talvez a gente faria assim, né? Mas Pedro não fez assim. Ele entendeu o que significava ser discípulo de Jesus. Ele lembrou lá, o que Jesus fez quando isso aconteceu? A filha de Jairo. Jesus entrou, mandou todo mundo sair e orou pela menina, a menina ressuscitou. Então, se ele fez, e ele disse que eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele, até maiores, eu vou fazer a mesma coisa. Ele entrou e falou assim, ó, todo mundo sai, por favor. Pode sair, todo mundo. Irmãos, é o discípulo, o comedor de feijão com arroz e pizza no fim de semana, como eu e você. Entrou na sala, no quarto, falou assim, sai todo mundo. Mas como assim? Sai todo mundo. Eu aprendi com o meu mestre. Um dia ele fez assim, eu vou fazer também. E todo mundo saiu, irmãos, e ele orou pela menina, e a menina ressuscitou para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o discípulo de Jesus não tem noção do que Deus pode fazer através da vida dele, quando ele de fato, se entrega ao Espírito Santo de Deus para ele ser usado. Não tem noção, irmãos. Se aventure. Se arrisca. Você vai ver. Por último, irmãos. Por último. O texto diz que, nos versículos finais do capítulo 11, diz que houve uma generosidade tamanha naquela igreja, como sinal de união e de avivamento. O texto vai dizer que, enquanto eles pregavam, ensinavam, evangelizavam, enquanto havia discipulado ali, o que aconteceu? Profetas, havia um ministério profético ali, anunciaram uma fome na Judéia. Uma fome. E a fome realmente aconteceu nos dias de Cláudio. Mas o que aconteceu? A igreja, que estava impactada e avivada, foi mobilizada para levantamento de um recurso financeiro. Está aqui no texto, tá? Pode ler. Porque além, primeiro, de num avivamento, Deus levantar líderes leigos, pessoas leigas para a realização da obra, além de Deus preparar homens capacitados para discipular, para instruir, para preparar melhor essas pessoas, Deus também faz com que a igreja se torne cada vez mais generosa na contribuição para a assistência dos necessitados. E aqui eu quero incluir, sem ferir o texto, as ofertas e os dízimos na igreja. As carências que a igreja tem, porque na contribuição a gente tem alguns princípios importantes que precisam ser entendidos. Primeiro, a generosidade com que se dá, a proporcionalidade com que se dá, a visão de necessidade que se tem, e outra coisa, a confiança na gerência por parte da liderança desses recursos. É o que o texto vai dizer. Havia uma necessidade, eles proporcionalmente ajudaram, levantaram o recurso, fizeram uma campanha e entregaram na mão 2 presbíteros. Para os presbíteros gerirem, administrarem.
Eu falei semana passada, eu acho que foi semana passada, de manhã ou à noite, não me lembro exatamente. Eu vou falar novamente. Se você não contribui, você não é uma pessoa avivada. Se você não entrega o seu dízimo, você não é uma pessoa avivada. Se você não oferta, você não é uma pessoa avivada. A gente não fala de dinheiro aqui domingo à noite, os irmãos sabem muito bem disso. Mas eu preciso falar isso aqui. Se você tem o seu coração fechado para contribuição na igreja, você não é uma pessoa avivada. Segundo, se você administra o dinheiro que você diz que separa para a obra de Deus, oferta, dízimo, do jeito que você quiser, você não é uma pessoa avivada e não entendeu o propósito da oferta do dízimo. Porque você não foi chamado para administrar parte do recurso que você decide dar para a obra de Deus. Você não foi chamado para isso. Você tem que entregar na igreja onde você congrega, na igreja onde você tem sido abençoado, sabendo da idoneidade que a igreja tem para administrar esses recursos. Não faça do dízimo o que você quiser. Não oferte aonde você quiser, fazendo o que você quiser, sendo que você tem uma igreja local onde você congrega. Proporcionalmente contribua, generosamente contribua, com alegria contribua. E creia que Deus usará pessoas idôneas, sensatas, que administrarão bem os recursos da igreja, para o bem da obra local e para o bem da obra missionária. É assim que aconteceu na igreja primitiva, é assim que aconteceu na igreja de Antioquia, e é assim que acontece na igreja de hoje. Então, se você faz diferente, por favor, repense. Talvez a Vila Paraíso não seja uma igreja para você congregar. Não sei. Administra mal. A gerência da igreja, dessa área, faz tudo errado. Irmãos, a gente vai ficar muito triste de falar isso para você, mas procura outra igreja. Agora, se você tem sido abençoado, se a gente tem pregado o Evangelho, se a igreja tem sido séria na administração dos recursos, transparente no que faz, por favor, tire esse escorpião do seu bolso, irmão. Se converta nessa área. Deixa de ser avarento. Porque eu tenho certeza que se você entregar fielmente, a obra de Deus vai crescer. Muita gente vai ser abençoada, muita gente vai ser acolhida, muita gente vai ser assistida. Por quê? Porque a igreja avivada, além de ter sido levantada, impulsionada para pregar, para evangelizar, além de ter sido discipulada, preparada, educada no Evangelho, ela também se tornou uma igreja generosa na obra de Deus. E essa igreja, avivada, abençoada, cheia do Espírito, renovada, se transformará num luzeiro deste mundo, dando testemunho para todas as pessoas de como é servir a Deus, para a glória de Deus e para o benefício das pessoas. Gente virá para cá, e a gente vai até pessoas que a gente nem imagina, e essas pessoas serão assistidas. Crianças serão assistidas, pessoas necessitadas serão assistidas. A igreja será uma bênção, e continuará sendo uma bênção, para a glória de Deus, não para o louvor nosso, mas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos.